Bem-vindos sejam todos os meus irmãos aí no Facebook, bem-vindos também meus irmãos à igreja que se reúne no YouTube. O tema da nossa mensagem é: quem está em pé, veja que não caia. Está em primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 10, eu vou ler inicialmente o versículo de número 12. Vamos lá. Disse Paulo à igreja dos Coríntios: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto, te glorifico e te engrandeço o nome, se é que isto é possível, porque eu reconheço que acima de ti só existe uma coisa, é a tua coroa de glória, essa coroa que nós coroamos aqui esta noite. Eu te peço que neste tema difícil, polêmico, que tu me uses, porque eu vou usar a tua palavra, e todo o povo aqui e a igreja que se reúne aí pelo Facebook, pelo YouTube, digam amém. Amém. Meus amados irmãos, há uma ardente preocupação sobre o meu coração no que diz respeito ao Evangelho da graça de Deus. Sabemos que até bem pouco tempo, poucos de nós, ou quase todos, nunca se ouviu falar que o dízimo era alimentos. Até então, algumas igrejas em graça, que já estão aí há algum tempo, dizendo que pregavam a graça, mas também tinha dízimos. As igrejas em graça conhecidas que estão aí hoje, todas elas pregavam dízimo. Então não havia diferença entre o que pregava a lei e o que dizia o Evangelho da graça de Deus. Então, alguns irmãos, assim como o Cristiano França e o nosso irmão Elson de Jesus lá na Bahia, Ministério Graça e Verdade, fomos encorajados pelo Espírito de Deus a dizer que o dízimo é uma fraude, é um engano, é um roubo espiritual. A verdade é que se alguém quer contribuir, faça isso de forma voluntária, faça também segundo propõe no coração. Temos explicado que quem começou com essa postura foi Paulo, para ajudar os necessitados na sua época. Só que não há necessitados apenas nos dias de Paulo. Os necessitados continuam entre nós fisicamente, e há também os necessitados espirituais. Precisávamos então fazer frente com o sistema, e graças a Deus estamos fazendo. A mensagem está batendo lá na Argentina, o nosso irmão Rubens está nos ouvindo, nossa mensagem está sendo traduzida em espanhol, só que há uma preocupação nisto. Por quê? Porque o sistema religioso está olhando para a igreja da graça. Então, a igreja da graça não pode viver de qualquer maneira. Porque agora, com os canhões do sistema voltados para nós temos que dar um bom testemunho. E olha, é triste e lamentável o que se tem visto no cenário da graça de Deus. É bom deixar claro que existem dois grupos que saíram do sistema religioso. Os que saíram do sistema religioso e que têm temor a Deus e que servem a Deus, e um grupo radical que saíram do sistema e que são contra o sistema
e são contra quem se reúne também em graça. Isto é um grupo radical, que não tem temor a Deus, que caluniam, que não medem esforços em falar mentira, de caluniar o seu irmão, e o sistema religioso está olhando para esse grupo e está pensando que são a igreja da graça, mas não são. Eles estão aí às espreitas, causando mau testemunho e causando também infâmia. Foi o que Judas, abre para mim, Miguel, não está aí, Judas, no seu primeiro capítulo, no versículo de número 4, olha o que detectou Judas. Já voltamos para aí, Miguel. Pois certos indivíduos, olha como é que Judas chamou essa turma. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipados, pronunciado para esta condenação. Homens ímpios não são cristãos, não foram cristãos no sistema, não são cristãos também na graça de Deus. São homens ímpios e que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles não são crentes, nunca foram, nem no sistema, e não são também na graça de Deus. É inadmissível um cristão autêntico e genuíno, que tem o selo do Espírito Santo, enganar, difamar, caluniar, ser traiçoeiro com o seu irmão. Isto não é a postura de quem está em graça. Então há uma ardente preocupação em nós, que não só pregamos, mas procuramos viver. Porque essas pessoas transtornam o trabalho verídico de quem quer ver vidas libertas. Porque eu não estou preocupado apenas com a minha vida, eu estou preocupado também com a sua e com tantos outros quantos vão ouvir a verdade do Evangelho. Por quê? Porque a minha vida está envolvida com a sua vida. Assim como esse Evangelho chegou até você, eu quero que chegue a dezenas e a centenas de pessoas. Agora deixe de fazer uma pergunta. Você estaria ouvindo esta mensagem e tantas outras que você ouve de mim e dos pregadores da graça de Deus, se eles fossem homossexuais? Nada contra os homossexuais. Se eles fossem adúlteros, ou se eles fossem assassinos, vocês ouvem, porque além do que eles pregam ser uma verdade, eles dão um bom testemunho. Então, não é apenas o Evangelho, é quem fala do Evangelho. Isso é muito importante. Amados, nós estamos terminando o ano de 2019. E deixe-lhe dizer uma coisa com clareza: não leve para 2020 os sucessivos erros de 2019. Nada muda se você não mudar. 31 de dezembro à meia-noite vai mudar apenas um algarismo, mas nada muda se você não mudar. Não leve para 2020 a postura de 2019. A sua esposa está acreditando que agora você serve a Cristo de verdade. O seu esposo está acreditando que você está vivendo a doutrina verdadeira. Os seus filhos estão olhando para você. No seu trabalho, as pessoas estão acreditando que você agora vive uma doutrina verdadeira.
Está se levantando um grupo de pessoas que apenas defendem o não dar o dízimo. Mas isso é apenas o rudimento da lei. Não dar o dízimo, não batizar, não comer a Páscoa, isso são rudimentos. Nós estamos preocupados agora é manter essa postura com um bom testemunho cristão. Não adianta eu falar no meu trabalho para um cristão não vou dizer o nome da instituição. Não adianta eu falar para um crente e dizer: ué, você dá dízimo? Você não precisa mais dar dízimo. E eu dar um péssimo testemunho? Ele não dá o dízimo, mas é uma pessoa honesta. Não trama, não calunia, não é mentiroso, não é falso. Eu não dou o dízimo, mas faço tudo isso e dou um péssimo testemunho para o Evangelho. Sabe o que eu faço? Eu fecho a porta para quem está fora não entrar. E quem está aqui dentro comigo, acaba saindo. Então está na hora de separar o joio do trigo. Está na hora de fazer um balanço e olhar para essas pessoas que você tem aí, as suas amizades, e diga: eu sou da graça, eu sou da graça, eu sou da graça. E você vê caluniando, mentindo, e você vê enganando, defraudando. Porque essas pessoas são um péssimo testemunho para a verdadeira igreja de Cristo. A verdadeira igreja de Cristo é feita de vidas, de pessoas que foram transformadas e regeneradas no seu espírito e que deve refletir na sua comunhão diária com o Espírito Santo. E nada fala mais alto, não há pregação mais poderosa do que um bom testemunho cristão. Não quero ser prolixo. De que adianta você dizer para um religioso: você dá dízimo? E ele vai dizer: eu dou dízimo. Mas olha você, olha a sua vida. Que é isso que é ser cristão? Eu vi você mentindo, você acabou de enganar. E nós não queremos, em 2020, uma igreja com esse perfil. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus. Em 2020, eu vou me esforçar para que a graça de Deus seja uma potência nesse país. E eu vou começar a refazendo a minha postura e dar bom testemunho de um verdadeiro cristão da graça de Deus. Não é fácil, porque eu vivo numa natureza caída. E nada divino pode ser dado a uma natureza divina. Adoece o homem, faz mal. Se algo divino for dado a uma natureza divina, o homem vira o acusador de si mesmo. Vira o acusador dos seus irmãos. Porque só ele que é certo. Só o que ele pratica que é certo. Só ele que é o dono da razão. A igreja dele é a única, ele é o melhor pregador, ele não erra nunca, ele não aceita a conversa de ninguém. Por quê? Porque ele vira o acusador de si mesmo e de seus irmãos. Adoece, faz mal. Então Paulo disse algo em 1 de Coríntios, no capítulo número 10, onde nós lemos inicialmente. Olha o que Paulo disse: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja, cuidado para não cair. Mas cair aonde? Numa casca de banana? Cair aonde? O cristão pode cair? Pode perder a salvação? Não é nada disto. Ele vai explicar no contexto aonde ele estava falando para os coríntios, e eu, na atualidade, dizendo aonde esta igreja que está surgindo no cenário brasileiro. Porque olha, meu amado, o sistema está em pânico e desesperado. Nós não estamos brincando, nós estamos mexendo com gente poderosas, nós estamos mexendo com bilionários, estamos afetando a estrutura financeira, estamos esvaziando os cofres, estamos sabendo do perigo que estamos correndo. Porque quando mexe no bolso, você mexe num vespeiro. E é preciso preparar esta igreja.
é preciso lavar e regenerar também no nível, no âmbito do bom testemunho. E Paulo estava com esta preocupação, como eu tenho esta preocupação. E eu quero que pelo menos a igreja que se reúne no Sarapuí, no Facebook e no YouTube conosco, seja uma igreja saudável e de bom testemunho. Então olha o que Paulo diz em 1 de Coríntios capítulo 10, no versículo 1, que é o contexto de todo esse texto. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, todos passaram pelo mar. 2, tendo sido todos batizados. Olha, diz que aquele processo, na verdade, eles estavam sendo todos eles batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito à lei, com respeito a Moisés. Depois ele diz no versículo de número 3, e todos eles comeram de um só manjar espiritual. 4, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguiam. E esta pedra era quem já no antigo pacto? Cristo. Então ele vem conduzindo, ele vem olhando, observando. Depois ele diz no versículo de número 5, entretanto, diz que Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto, começou a cair. Então Deus não se agradou de alguns que estavam ali. E quando Deus não se agrada, as vidas ficam prostradas. Amado, o sistema tem que olhar para mim e para você e ver que sobre a nossa vida há uma unção sobrenatural do Espírito Santo e que nós não estamos prostrados, nós estamos de pé, convictos na doutrina que nos foi revelada. Se vivermos de qualquer maneira, apesar de Cristo não se agradar de nós, vamos ficar prostrados. E nós não queremos cair diante do sistema. Depois Paulo diz no versículo de número 6, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, disse Paulo à igreja dos Coríntios, da graça de Deus, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Paulo disse, o que eu vou relatar é um exemplo para vocês não fazer o que eles fizeram e ficarem prostrados. Então Paulo começa, vocês, da graça de Deus, não pode cobiçar aquilo que não é de vocês. Senão vocês vão ficar prostrados. Depois ele diz no versículo de número 7, não vos façais, pois, idólatras. Amados, vocês sabiam que idolatria não é apenas se curvar diante de uma estátua? Vocês sabiam que a avareza também é uma... Paulo disse, não vos façam idólatras, senão vocês vão ficar prostrados. Depois ele diz, como alguns dele, porquanto está escrito, olha o que Paulo identificou que era idolatria. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. Você sabe que nós caímos nesse erro. Tudo aquilo que te domina se torna um Deus para a tua vida. É uma idolatria. Tudo aquilo que você coloca em primeiro lugar de Cristo na sua vida é uma idolatria. A Torá já dizia, ame a Deus com toda a tua força, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Colocar Deus em primeiro lugar significa eu tenho que estar na igreja? Nada disso, cara. Colocar Deus em primeiro lugar é colocar nas tuas atitudes, no teu pensamento, nas tuas ações, nas tuas emoções.
Quando brigar com a tua mulher, coloque Deus no meio desta briga, seja Deus o árbitro dessa situação. Quando for mexer em algo de alguém, coloque Deus em primeiro lugar, seja Deus o árbitro desta situação. Isto é amar a Deus acima de todas as coisas. Depois Paulo diz no versículo de número 8: e não praticamos imoralidade como algum deles o fizeram, e por causa desta imoralidade eles caíram. Paulo disse: então aquele que está em pé, cuide para que não caia. E quando praticaram, a pedra que os seguia, que era Cristo, derrubou quantos? Num dia só, 23 mil. Vou lhe dizer uma coisa: tem muita gente caído aí em nome de graça. Tem muita gente vivendo uma graça sem temor do Espírito Santo. Tem muita gente vivendo uma graça de qualquer maneira. Tem muita gente que trocou o temor a Deus por uma vida de imoralidade. Tem muita gente que trocou o temor de Deus e a comunhão dos justos por uma vida de qualquer jeito, de oba-oba. Amado, graça não é oba-oba, graça é temor no Espírito Santo. Está na hora de mudarmos o foco, está na hora de irmos para 2020 levantando a bandeira da graça, com temor, com santidade e com zelo a Deus. Quem brincou, brincou, quem gastou, gastou, quem bebeu, bebeu. Está na hora de se levantar no cenário brasileiro um povo que tem temor a Deus e ao Espírito Santo e viver para levar esta palavra a todos os cantos, doa quem doer, gosta quem custar. É a hora de santidade ao Senhor. Nós fazíamos isso no sistema. O pastor dizia: não usa bermuda. Quem usava? E por que não podemos não proibir bermuda nem calça? Porque essa é uma santidade externa que não aumenta e não acrescenta. Mas por que não podemos dizer à nossa carne: não vou fazer isso, eu vou esmurrar o meu corpo e reduzi-lo à escravidão, eu sirvo a Cristo. Não vou fazer, não vou. Não, talvez alguém me pergunte: isso é fácil para o senhor? Para mim, dificílimo. Mas eu quero propor no meu coração viver uma vida autêntica e genuína do Espírito Santo. E eu tenho disciplina e tenho humildade da parte de Deus, porque se eu errei com alguém, eu me levanto para pedir perdão, mas não quero mais viver uma falsidade em nome de graça. Não dá mais. O sistema está olhando para mim, meus amados. O mundo cristão está focado na minha direção. Eu tenho que viver aquilo que eu prego. Mas não sou eu sozinho. Porque a igreja não somos nós. Se somos nós, todos nós temos que ter essa atitude para não cair. Porque, meu amado, e cai. Depois ele diz no versículo de número 9: não ponha... Olha, Paulo disse que tudo isso é para exemplo nosso, você leu. Não ponhamos o Senhor à prova como algum deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras da serpente. Quanta gente mordida aí, meu amado, ferida. Mas eu conheço os irmãos em graça feridíssimos. Não é porque não podia ter feito, não podia, mas fez, isso é carne. E cabe a você fazer o quê? Não cair nisto. Cabe a você amar, suportar. Esse teu chamado é difícil, mas é assim. Assuma como teu espinho. Ei, meu irmão, se você soubesse os espinhos que eu tenho, cada abençoado que me liga, meu amado, 2, 3 horas da manhã, mas dá vontade até de coisar. Amados, isso é muito sério. Ele continua, eu vou ler até onde nós paramos. Olha o que ele diz no versículo 10. Nem murmureis como algum deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Meu amado, mas o que tem de pessoa murmurando, e eu digo isso em graça, mas muita gente, é porque eu acho que não tem que ser assim, porque é assim, porque é assim, porque é assim, mas você viu isso, você viu aquilo, mas é porque isso, é porque aquilo, é porque aquilo, é porque aquilo.
Aí é assim, está todo mundo reunido aqui nesse ambiente. Aí 5 saem daqui e montam um grupo lá. Aquele grupo lá é para falar mal desses que estão aqui. Aí, daqueles 5 que está lá, sai 3. Aqueles 3 é para falar mal daquele grupo que está ali. E vão acabando sendo destruídos pelo exterminador. Paulo disse, olha, quem está em pé, cuide para que não caia. Isso tem que sair da nossa vida. Nós não podemos praticar imoralidade. Nós não podemos cobiçar as coisas alheias. O que Deus te deu é teu. Não queira o meu lugar que eu não quero o seu. Não queira o que eu tenho porque eu não quero o que é teu. O que você tem foi Deus que lhe deu para o teu aprazimento. O que eu tenho foi Deus que me deu. Não adianta você querer o meu ministério que eu não quero o teu. Você não pode suportar o que eu suporto, como eu não posso suportar o que você suporta, porque senão nós vamos cair. Paulo disse, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu só quero o que Deus me deu, de bom ou de mal. É uma boa posição para você? Cuidado, porque você pode não suportar. Porque às vezes o que é bom para mim pode ser ruim para você, e aquilo que é ruim para você pode ser bom para mim, ou vice-versa. E vamos cobiçando aquilo que nós não temos condições de suportar. E então ele diz no versículo de número 11: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos, disse Paulo, tem chegado. Então, era uma advertência para a igreja em graça lá em Corinto, ou não acontece isso em graça? Paulo disse que acontece, é uma advertência. Amados, quando as pessoas entram nesses estágios que Paulo relatou ali, quem está em pé, ele diz no versículo 12, nós lemos. As pessoas entram nesse estágio, que a primeira coisa que acontece, eles vão para a internet vomitar as suas feridas. Até um tempo atrás, o Facebook era um espaço para se fazer uma amizade virtual e dividir experiências. E todos queriam ser amigos um dos outros. Como as pessoas caíram no exemplo de desobediência, o Facebook se tornou um local para indiretas, para a pessoa falar na internet aquilo que ela não tem coragem de falar na sua cara. Ou às vezes ferida, quando andava com você aqui, ela não tinha o caráter de falar na sua frente, ela vai vomitar as suas feridas lá na internet. Por quê? Porque estão caídas. Porque quem está em pé diante de Deus tem temor do Espírito Santo. Não murmura, não fala mal, não ataca, não fala pelas costas. Quem tem temor do Espírito Santo e está de pé diante de Deus, chama você aqui no canto, ou no privado do WhatsApp, ou vai à tua casa, ou liga para você e diz, minha irmã, você fez algo contra mim, eu não gostei, mas me perdoa que nós fazemos parte do mesmo corpo. Esta é a pessoa que está em pé diante de Deus e tem um bom testemunho cristão. Mas como estão caídas, como foram mordidas pela serpente, como estão sendo destruídas pelo exterminador, a primeira oportunidade eles vão se jogar, vão vomitar as suas feridas no Facebook. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 1. Aventura-se algum de vós tendo questão contra outro e submetê-la a juízo perante o injusto e não perante os santos? Aventura-se. As pessoas se aventuram. Tem um problema com o irmão, ao invés de resolver os dois aqui, eles vão lá para a internet. Paulo disse, aventura-se. Aventura-se é o quê? Tendo questão contra o outro, a submetê-lo a juízo perante o injusto. Uma rede nacional de computador. Eu expondo o meu irmão por quem Cristo morreu. Juntos andávamos,
juntos nos alegrávamos, juntos louvávamos, juntos celebramos a Cristo, e de repente um desentendimento, eu fui lá e expus ele perante os injustos. Eu me aventurei, eu me insurgi contra Cristo. E Paulo diz, perante os injustos e não perante os santos. 2, ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indigno de vocês julgar as coisas mínimas? Depois ele diz então no versículo de número 3, não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. 4, entretanto, vós, quando tendes a julgar negócio terreno, constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. O cara não tem nenhuma aceitação entre o corpo de Cristo, mas ele expõe, ele manipula, ele julga, ele fere, ele mente, ele calunia, ele expõe. Por quê? Porque está caído. Vê se quem tem um testemunho cristão tem essas posturas. Vê se quem vive a graça de Deus faz isso. E o sistema está olhando. E o sistema que é organizado, que pratica a lei, mas tem temor de Deus. O sistema está lá, dando dízimo, tomando santa ceia, subindo um monte, mas eles não atacam uns aos outros. O espírita não ataca o espírita. O católico não ataca o católico. O sistema não dá falso testemunho. De vez em quando um escândalo ou outro. Os da graça estão aí se degladiando, se ferindo, se golpeando. E o sistema de olho. Olha, alô sistema. O grupo que se reúne aqui pelo YouTube, pelo Facebook e aqui no Sarapuí, não são esses não. Esses são grupos radicais em nome de graça que caluniam, mente e perverte. E faz da graça de Deus uma libertinagem. Mas eles também serão destronados e colocaremos ele no lugar deles e Cristo no lugar que deve ser colocado. Depois Paulo diz no versículo de número 5, para vergonha vou-lo digo. Paulo disse, é para vergonha de vocês que eu tenho que falar isto. Não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Quer dizer que não tem ninguém aí que pode se levantar e falar, espera aí meu irmão. Espera aí, Miguel comeu o bolo todo, mas o bicho está com lombriga. Porque só pode ser lombriga, me desculpa falar isso. O que foi? Vem cá. Miguel comeu o bolo todo. É lombriga. Não é lombriga não, é fome. Não é fome não, é lombriga. Meu amado. Bota no status. Bota no story. Meu Deus. E o sistema olhando isto. Um tentando derrubar o outro. Inveja, calúnia, difamação. Nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade. 6, mas irá um irmão a juízo contra o outro irmão, e isto perante incrédulos. Um irmão perante o outro irmão, perante os incrédulos. Depois vem aqui dizer, foi na cruz, onde um dia, glória! Palá, aqui não, palá. Aqui eu dou em você com teu palá, com teu ripa. Mas isso aqui estava aqui na graça.
Mas irá um irmão a juízo contra o outro irmão, e isto perante os incrédulos? Pois ele diz no 7, o só existir entre vós demanda já é uma completa derrota para vós outros. Uma igreja derrotada. Por quê? Porque aquele é contra aquele. Aquele até outro dia estava abraçando aquele e dizendo que me ama, mas agora já não está mais porque está ali. Ei, alô? Igreja de completa derrota. Para a vergonha, vou-lo digo, uma igreja de completa derrota, que em 2020 isto não pode ser mais admissível. Seremos um por todos e todos por um, e todos verão que nós nos amamos com amor não fingido, e a igreja da graça de Deus será uma potência. Quem está dentro não vai sair, e os de fora vão querer entrar, porque o amor será visível entre nós. Estamos arrumando a casa. Então o senhor vai sentar aqui, porque esse irmão tem bafo de cebola. Traz uma máscara. Traz uma máscara. Ou traz arroz destemperado. Quando ele abrir a boca, você joga arroz. Arroz com alho. Não, meu irmão, a gente tem que mudar essa história. Por que não sofreis antes a injustiça? Porque vocês não sofrem antes o dano. É porque ele fez, não deveria ter feito. Mas não é teu irmão? Sofre o dano. Ou você consegue viver sem ele? Ou vocês não são corpo de Cristo agora? Até semana passada era, quando ele trouxe coxinha, tu te lembra? Trouxe coxinha com catupiry, você, ó glória, ó terra, ó manto. Meu amado, olha, versículo de número 8, olha aí. Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos, e o Espírito Santo feliz. E o Espírito Santo disse, eu vou me derramar na vida dele, olha lá. Praticou injustiça contra o irmão. Meu amado, como que uma pessoa dessa vai pregar para mim? Como que uma pessoa dessa vai se reunir comigo, se ela não é sensível ao Espírito Santo? Paulo disse, não entristeçais o Espírito Santo. E o que é que eu tenho que fazer? Perdoar o seu irmão. Peça perdão a ele, não peques mais, não erres mais. E vamos seguir a nossa caminhada. Mas ele vai errar de novo. Problema. Pedro perguntou ao Senhor, até quando eu devo perdoar? Jesus disse, 70 vezes 7. Pedro guardou a espada e disse, por menos ele cortou a orelha de Malco. 70 vezes 7. Jesus disse, anda com duas. Se ele quiser andar uma, ande duas. Na graça, se ele quiser andar duas, ande com ele a eternidade. Mas não abra mão da comunhão com teu irmão, porque quem ama o irmão ama Cristo, meu amado. Está vendo que não existe graça sem amor de verdade, sem perdão de verdade, sem vida rasgada de verdade, meu amado? Tudo é uma farsa se não tiver coração rasgado. Você pode conhecer toda a ciência, você pode ter fé a ponto de transformar um monte, você pode dar todo o seu dinheiro para os pobres, você pode até dar o seu corpo para ser queimado, mas se você não tiver amor, me desculpe, você não é nada. Não existe graça sem amor, não existe graça sem perdão, não existe graça sem misericórdia. Não existe graça sem eu abraçar o meu irmão, não importa. Foi isso que Cristo fez com você. Meu amado, tu te lembras do que tu já fez? Existem pessoas que estão me ouvindo agora, que já cometeram atrocidades incríveis. Deus os perdoou.
Alguns estão aqui esta noite que já cometeram uma atrocidade. Tu te lembras? Passa um filme aí. Deus jogou no lago do esquecimento. Deus vos perdoou em Cristo. Ele espera que tu faça o mesmo com o teu irmão. Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano de isso aos próprios irmãos. 9. Ou não sabeis que os injustos, quer dizer, não praticou a justiça, é injusto, não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. 10. Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados. Não herdar o reino não é ser salvo, não. É não viver como herdeiro aqui nesta terra. Nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Quer dizer que todas essas pessoas que não praticam isso, ao invés de viver como herdeiro, vive como? Caídos. Paulo disse: quem está em pé, cuide para que não caia. Você é um herdeiro de Deus. É teu direito reinar e governar. Cristo tem o melhor para você. Ele é dono do testador e te fez um herdeiro desse testamento. Nesse testamento tem ouros, tem prata, tem pedra preciosa. Tem o direito de viver uma vida por cabeça. Mas ele espera o quê? Que eu ame o meu irmão. Porque aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão que vê, até agora está onde? Caído em trevas, é mentiroso. É porque aquele pastor, meu irmão, eu amo aquele pastor. Olha, vocês nunca viram e nunca vão ver eu falar mal de pastor nenhum. Eu sou contra o sistema religioso. Eu não sou contra aquele pastor. Eu não falo daquele pastor. Vocês nunca vão ver nenhuma postagem minha, nem no YouTube, nem no Facebook, contra homem nenhum, porque esse não é o perfil do verdadeiro filho de Deus. Quem ataca, quem manipula, quem engana, é quem não foi regenerado, é quem não foi lavado, é o filho da perdição, é o lobo. Então Paulo disse no versículo de número 11: tais fostes algum de vós, tais fostes, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vocês foram lavados. A postura de vocês é diferente. Vocês conseguem amar e perdoar. Vocês conseguem olhar para o autor e o consumador, porque vocês foram lavados. Vocês foram santificados. Vocês foram justificados. Então essa é a diferença de quem passou por isto. As pessoas não conseguem entender isto. Por quê? Porque eles são filhos da perdição. Eles estão aí para te levar ao tropeço. Eles estão aí para fazer as maracutaias, igual eu vi esta semana. Uma abençoada, que não é lavada, que não é regenerada, levantou uma calúnia, e alguém lá no meio se dizendo da graça, curtindo. É isso aí mesmo, parabéns, é jóia. Mas espera aí, você se alegrando com a injustiça e dizendo que anda em graça? Ué, quem anda em graça tem equilíbrio. Espera aí, está falando mal daquele irmão? Mas eu conheço aquele irmão. Se eu não puder me envolver, eu vou silenciar, porque a verdadeira sabedoria é silenciar o erro dos outros. Como é que eu vou atacar também? Eu vou falar também. Qual é o sentimento? De inveja. Estou com inveja de você. Quando falarem mal de você, eu coloco de lado a minha postura cristã e malho você também. Não quero saber se está certo ou errado. Era a oportunidade que eu tinha de caluniar você. E por que quem faz isso? Porque não foram lavados, porque não foram santificados, porque não foram justificados e estão aí como pedra de tropeço. Paulo avisou sobre eles. Olha aí, 2 de Timóteo capítulo 3, versículo 1, olha aí, corre não, disse para vocês que ia pegar vocês, olha aí, sabe porém isto,
Paulo escrevendo a Timóteo: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O que vai acontecer? Vai vir temporal, Paulo? Vai chover muito? Não. Olha lá. 2. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. 3. Desafeiçoados, implacável. Você imagina um sujeito implacável? Disse que eles seriam caluniadores, sem domínio de si, cruéis e inimigos do bem. Por quê? Porque não foram lavados, não foram regenerados, não foram santificados. Vê se uma pessoa igual a você, lavada e regenerada, vai se envolver no meio disso aqui. Você tem temor do Espírito Santo, meu irmão? Você sabe perfeitamente que você só vai falar aquilo que você tiver prova. Você sabe perfeitamente que você, mesmo tendo prova, não vai apontar o seu irmão, porque apontando o seu irmão, você está golpeando a mente de Cristo, porque ele é corpo de Cristo como você. Como é que eu vou caluniar o meu irmão? No máximo das minhas atitudes, eu vou chamar ele no particular. No máximo das minhas atitudes, eu passo um zap para ele: ó, meu irmão, não faz isso, está feio, tal, mas eu te amo, domingo nós estamos juntos. Eu expor você? Apontar você? Só se eu não fosse lavado, se eu não fosse regenerado e se eu não fosse transformado por Cristo. Porque isso quem fez foi Judas, o traidor, o filho da perdição. Comia, bebia, se alimentava, vivia da unção que ele tinha, andava com ele, sentava à mesa esperando uma oportunidade para quê? Para atrair. Por quê? Porque era um caluniador sem domínio de si, cruel e inimigo do bem. Depois Paulo diz no versículo, tem mais. Paulo diz no versículo 4, eles são traidores, atrevidos, infatuados, são mais amigos do prazeres que amigo de Deus. E eu faço o que com eles? Ele diz no versículo 5, tendo a forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Leva eles para casa, seja amigo deles no Facebook. Oi? Foge. Sabe por quê? Porque não há nenhuma comunhão entre luz e trevas. Em 2020, eu só vou andar com quem anda com Deus. Está na hora de fazer separação entre luz e trevas. Deus não quer isto. Ele disse: não há nenhuma comunhão entre luz e trevas. Bom dia, boa tarde, boa noite, graça e paz. Mas para conviver comigo, só quem anda com Cristo. Para conviver comigo, só quem foi regenerado com Cristo. Para conviver comigo, só quem recebeu a unção de Cristo que tem sobre a minha vida. Porque nesses eu posso confiar, eu posso abrir a minha vida, eu posso dizer: vamos comigo uma milha, porque eu tenho certeza que Ele vai dizer: nós vamos 2, porque estamos em Cristo. Chega. Você abre o seu coração, abre a porta da sua casa. Amanhã esse mesmo camarada que abriu a porta da sua casa, ele dá uma escaneada de 360 graus. Amanhã está tudinho no Facebook. Paulo diz: eles entram entre nós para nos reduzir, para espreitar as nossas liberdades. Anda contigo, come contigo, mas não servem a Cristo. São pedras de tropeço. Tome cuidado. Nunca abra a porta da sua casa para quem não foi transformado por Cristo. Mais dias ou menos dias, ele vai escanear a sua vida e vai jogar no ventilador até o que você não fez. Cuidado, porque quem não ouve cuidado, ouve coitado. E Paulo continua mostrando eles em Romanos capítulo 8, 5 minutos, olha lá, Romanos capítulo 1, versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Uma disposição mental reprovável.
Sabe lá o que é isto? É isto. Depois ele diz no versículo de número 29, cheios de toda injustiça. Olha que bênção para você ter um amigo. Olha, bota ele no grupo do WhatsApp, no grupo das irmãs. Sabe quem está aí? Não, aquele irmão com a disposição mental reprovável está no grupo das irmãs. Uia, saravá. Olha aí, cheio de toda injustiça, de malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, 30, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolente, soberbo, presunçoso, inventores de males. Ui! Meu Deus! Tem dessa gente também? Tem, bota eles no grupo! Leva na sua casa para comer mocotó com cuscuz. Caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de mal, desobediência aos pais. 31, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Tem mais? Tem! 32. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Nós estamos saindo fora hoje dessa turma. Não vamos aprovar, não vamos dizer amém, não vamos curtir, não vamos compartilhar, não vamos comentar. Não queremos ser participantes, não queremos ser cúmplices, não queremos ser cúmplices de más obras, queremos ser testemunho cristão. Se não puder falar, ore. Se não aguenta orar, fique na sua. Mas apontar o dedo e ser cúmplice deles, chega, porque isso tem feito mal a muita gente. E o Espírito da graça de Deus, nos meus lábios, te admoesta em amor, para você não levar para 2020 os mesmos erros de 2019. Te prepara, porque vem uma safra e uma colheita extraordinária para a tua vida, e está na hora de você se purificar desses erros. Efésios capítulo 5, versículo 6, 3 minutos, vamos lá. Ah, nada, meu irmão, é hoje. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas, palavras vãs, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Depois diz o versículo 7, portanto, olha o que eu disse, portanto, não sejais participantes com ele. Cai fora, meu irmão. Você tem um testemunho de vida. Nós não saímos do sistema para ficar de oba-oba, não, viver de qualquer maneira, não. Isto não é libertinagem, não. Isto é a graça de Deus. Isto é temor do Espírito Santo. Está na hora de esmurrarmos o nosso corpo e dar bom testemunho cristão. Estamos aqui para viver uma graça de qualquer maneira, uma graça de oba-oba, e ser participante com essa gente que não tem temor de Deus. Você leu aí o currículo que Paulo apresentou deles? Eles estão aí, tentando te levar ao tropeço, tentando te levar no barco deles. Ah, o que tem? Tem nada a ver, já é, demorou, é nós, está tranquilo, está favorável. Te conheço. Eu, hein? É isso aí. Portanto, não sejais participantes com eles. 8, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz do Senhor. Então andai como filhos da luz. Era treva.
Cometi até alguma coisa em 2019. Mas graças a Deus, que ainda que o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova a cada dia. E eu estou hoje lavando tudo isto. E eu vou para 2020 andando como um filho da luz. Vai ficar aqui em 2019 os acusadores e os caluniadores. E eles vão ficar caídos, porque o caído não avança. E quando olharem para você, nem de binóculo vão conseguir te ver, porque você já vai estar tão distante no pódio da tua vitória, que só a mão de Cristo vai estar sobre a tua vida. Tem o 9, porque o fruto da luz consiste, olha a diferença, do engano, de maledicência. Paulo diz, não, você anda como um filho da luz e tem um fruto, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. Tem o 10? Tem! Provando sempre o que é agradável ao Senhor. Tem o 11? Tem! E não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, está reprovado esta noite. Se não for de Deus, não faça. Se não for para a glória de Deus, não participe. Corte na sua carne, esmurre o teu corpo, perca a tua cabeça, mas não perca o teu testemunho. É o que o Espírito Santo está dizendo através dessa palavra. Não sejais cúmplice nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Chega. E qual é o proceder da graça, então, para o Senhor finalizar? Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15, olha aí. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Vê como que ninguém pode ver Deus? Vê Deus agir, vê Deus se manifestar, vê Deus agir na família, vê Deus agir no casamento, vê Deus agir na finança, vê Deus agir na saúde. Ninguém verá a Deus se não for pela santificação. Versículo de número 15: atentando diligentemente, não é de qualquer maneira, com diligência, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, da amargura, muitos sejam contaminados. Crentes com mimimi, amarguradinho. É que você não viu, não? Geraldo tomou 2 copos de café. É que tem ele que faz, ele trouxe da casa dele, invejoso. Tome você 3. Ele tomou 2, toma você 3. Porque não pode falar. Nossa! Descobri, Miguel era lombriga mesmo. Tomara que morra com dor de barriga. Olha aí, maldoso. Tem pessoas que é assim, amargurada. Não pode falar nada, não pode ter nada, ninguém pode comprar um sapato novo, não pode comprar uma gravata, você não pode rir, você não pode comer um chiclete, você não pode, porque são amarguradas. Paulo disse, você atenta diligentemente, porque você vai acabar se separando da graça de Deus. Não é que a graça de Deus vai perder o efeito, é que você se priva dessa graça maravilhosa. Você se enche de amargura e que isso acaba te contaminando. Depois Paulo usa um paralelo, uma analogia e diz, nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. 17, pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado.
Eu vou terminar por aqui e vou dizer uma coisa aos senhores. Graça é vida de temor no Espírito Santo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Pregou Paulo aos Gálatas e prego eu a toda a igreja que se reúne sobre o cabeça que é Cristo. Os que são de Cristo crucificaram a sua carne com as suas paixões. Não é fácil, porque a carne é um terreno altamente perigoso. Ela não se converte à lei de Deus, ela não se submete a Deus. Ela luta contra o Espírito. A ousadia da carne é tão grande que é a única coisa que luta contra o Espírito. Mas é capaz de frearmos as atitudes da carne quando temos compromisso uns com os outros. Domingo eu vou estar de volta. Até lá, a minha carne vai me atacar, mas eu vou reduzi-la, porque eu sei que no domingo você conta com a unção de Deus que está na minha vida, assim como eu conto com a unção de Deus que está na sua vida. E juntos formaremos a igreja de Cristo, e Ele o cabeça, e reunidos nele, que nos transforma no processo evolutivo de crescermos dia após dia, seremos cada vez mais fortes e construiremos uma graça autêntica e verdadeira para a nossa família que está nos observando, olhar para nós e falar: ali estão os abençoados do Senhor. Esse é o caminho que eu quero andar, o caminho da graça de Deus. Assim é. Assim seja, assim disse o Espírito da graça de Deus. Vamos ficar de pé.